Olá, meus amigos! Nessa videoaula eu vou trazer um conceito que a gente tem aí explorado em vários outros campos do conhecimento, em várias outras áreas do conhecimento, mas que também precisa ser devidamente considerado, compreendido pelos profissionais de marketing, justamente porque estamos falando de uma condição que seja determinante sobre os comportamentos que possam ser observados no dia a dia das pessoas, na convivência de uma coletividade, na representação de toda uma população. E a partir do instante que a gente compreende que os profissionais de marketing são responsáveis por fazer com que as ofertas, os produtos, dos serviços, das ideias que sejam geridas, que surjam ali em uma determinada organização, sejam efetivamente ofertadas e lançadas para um determinado mercado, compreendendo esse mercado como toda a população que existe no mundo lá fora, é imprescindível que a gente tenha essa consideração com a maneira como todo esse público lá fora, toda essa população se comporta. E aí, sempre que você pensar no que seja representativo dos comportamentos de uma coletividade, como que eu possa compreender, conhecer os comportamentos próprios de um determinado grupo de pessoas, um determinado público, nós estamos falando especificamente de cultura. É um conceito da antropologia, é um conceito da psicologia social, é um conceito das diversas ciências humanas, mas que também tem as suas implicações sobre como melhor orientar o lançamento de ofertas para uma determinada população. Então entenda aí, a cultura vista pelo antropólogo Edward Taylor, é um complexo que inclui valores, comportamentos, conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Tudo aquilo que eu percebo que um determinado grupo de pessoas valoriza são os valores, como uma condição específica que no nosso contexto brasileiro nós valorizamos as relações familiares, nós valorizamos a condição de pertencermos a um núcleo familiar, Em alguns casos, algumas pessoas chegam lá nos seus 30, 40 anos ainda morando na casa dos pais, no nosso atual contexto, no nosso atual momento. Então é uma condição propriamente de uma cultura, está representando o jeito de ser, o jeito de que uma determinada coletividade se comporta. Então são comportamentos, aquilo que eu posso observar do jeito de ser, do estilo de ser de uma determinada população. Mas também cultura implica em considerar o que as pessoas estão desenvolvendo por conhecimentos, quais são os conhecimentos específicos de um determinado público, de um determinado grupo de pessoas. Não adianta, por exemplo, eu ter um produto de alta tecnologia e acreditar que esse produto vai ser percebido e vai ser compreendido para qualquer público consumidor que eu pretenda lançar ali essa oferta. Eu preciso ter essa capacidade de identificar qual que é o nível de conhecimento, o que as pessoas aqui de fato sabem a respeito de tecnologias, sabem a respeito de um determinado tipo de produto que seja ofertado, que seja lançado aqui para elas. Então eu preciso considerar também o que as pessoas conheçam. E quando a gente fala de cultura, nós também falamos um pouco de artes, de moral. Então eu posso perceber a cultura, a produção artística de um determinado grupo de pessoas, o que essas pessoas mais valorizam em termos de emoções, o que de fato sensibiliza uma determinada população, o que as pessoas adotam por normas morais, o que é aceito, o que é inadmissível. Em muitos casos, algumas empresas cometem gafes justamente por não saberem adequar as suas ofertas para um determinado grupo, para uma determinada população de públicos de potenciais consumidores ali. Então é indispensável eu ter essa condição de conhecer qual que é a cultura representativa daquele público para o qual eu quero lançar uma oferta, para estabelecer um mínimo de empatia e não cometer nenhum constrangimento ao lançar ali o meu produto para aquele público específico. Então também preciso conhecer o que é valorizado moralmente, quais sejam as leis que orientam as condutas das pessoas nessa determinada civilização, nesse determinado contexto para o qual eu vou lançar ali uma oferta, o que eles tenham por costumes, porque eu estou vendo o comportamento de uma sociedade, de uma coletividade. Eu não estou observando um comportamento isolado de uma pessoa ou outra. Até porque, se a gente vai lançar uma oferta para todo um público consumidor, nós não vamos ter condição de especificar os comportamentos de cada cliente que vem adquirir ali um determinado produto. A gente precisa pensar no comportamento das massas. Por isso, essa referência aí à cultura. E mais ainda, as influências mais duradouras no comportamento do consumidor são justamente as influências culturais. Então, eu preciso também ter essa consideração.
A forma como aquela civilização, aquela sociedade se apresenta, se comporta, vai ser determinante sobre as escolhas do comportamento de um público consumidor. O que está fazendo sucesso nesse instante, o que está na moda, eu vou observar justamente no aspecto cultural, que seja influente ali sobre uma determinada coletividade. E também, a gente precisa entender que o ser humano ele tende a assimilar os valores da sua própria cultura, do local, do contexto onde ele viva, e crer em sua correção absoluta. Eu vou me comportar de acordo com a forma como os meus mais próximos já apresentam determinados comportamentos. Eu busco ser aceito por essa coletividade, Eu tenho que ter uma conduta, uma postura coerente aqui com o que é valorizado pela cultura da qual eu faço parte. Então, até que surjam elementos divergentes dessa cultura, dentro da própria cultura, ou seja, quando surgem novas ideias que vêm ali a contradizer os padrões que nós já temos, o que gradualmente vai modificando, transformando a forma como as pessoas aqui pensam de uma maneira geral, novos valores, novas perspectivas, novas orientações para o trabalho, novos respeitos à diferença entre as pessoas, a diversidade de gêneros, enfim, algumas características que a gente possa observar predominando ali sobre toda uma coletividade pode acabar representando transformações culturais. E essas transformações, logicamente, vão ter repercussão também sobre os hábitos, os comportamentos de consumo, Então, o ser humano ele tende a assimilar os costumes da sua própria cultura e crer na sua correção absoluta, até que surjam elementos divergentes dentro da própria cultura ou até que ele se defronte com membros de uma outra cultura. Então, a gente precisa observar o seguinte: se eu vou lançar uma oferta para uma determinada população, eu preciso ter uma condição mínima, conhecer muito bem como que aquelas pessoas se comportam, como que eu posso caracterizar aquele cenário cultural. E, logicamente, que eu não vou ter uma convicção de que uma pessoa vai se manter sempre naquele mesmo grupo de pessoas, sempre naqueles mesmos valores. Então, da mesma maneira como as pessoas vão se transformando, vão assumindo novas posturas, novos comportamentos, a minha empresa ela também tem que ser compatível. O lançamento das nossas ofertas tem que acompanhar essa progressão cultural. Então, a gente observa novos hábitos, novos consumos. A gente tem que, se a gente pretende fazer com que a nossa empresa continue existindo nessa sociedade, a gente precisa também adequarmos as nossas ofertas a essas novas condições, a esses novos comportamentos que uma população esteja apresentando. E, além de cultura, a gente também precisa entender que toda cultura vai representar aí suas subculturas. Ou seja, não adianta pensar no lançamento de um determinado produto para toda uma população mundial. Isso é impossível, Isso é uma utopia. Eu preciso entender que eu vou conquistar partes dessa população, eu vou conseguir atrair a atenção de públicos específicos. E quando a gente começa a especificar algumas características de públicos, a gente percebe que o nosso produto, as nossas ofertas não vão ser igualmente padronizadas, percebidas por todo o potencial público consumidor lá fora de uma maneira padrão, de uma mesma maneira. Vão existir diferentes categorias, vão existir grupos de afinidades, grupos que vão ter percepções específicas sobre o lançamento das nossas ofertas. Quando a gente tem essa consideração, algumas particularidades de determinados grupos dentro de toda uma população mundial, nós precisamos então também ter essa consideração para identificar qual subcultura realmente é interessante para lançarmos as nossas ofertas. Quais são os valores, quais são os hábitos específicos aqui de determinadas subculturas que eu realmente tenha condições de atingir, de prospectar como clientes nossos. Então, quando a gente fala de subcultura, nós estamos falando de um conceito útil para referenciarmos um grupo específico de pessoas, Pode ser um grupo minoritário, mas que seja um grupo que tenha características próprias, comportamentos e crenças que confiram uma certa exclusividade para esse grupo de pessoas. E, logicamente, que isso vai representar uma subdivisão dentro de uma cultura dominante, dentro de uma cultura maior e mais complexa. Quando eu estou falando aí, por exemplo, o comportamento do brasileiro, eu estou falando de uma cultura geral. Agora, quando eu começo a especificar o comportamento dos universitários brasileiros que estudam em faculdades particulares, eu já começo a identificar uma subcultura específica. Qual que é o tipo de produto, qual que é o tipo de oferta que eu posso lançar para essa subcultura? Isso facilita muito as práticas do marketing, quando a gente realmente tem condição de canalizar o que nós vamos lançar ali por ofertas para melhor atender a essas particularidades, aos grupos que realmente representem ali o nosso público-alvo, o nosso target específico.
Como que eu realmente vou garantir que eu vou lançar as minhas ofertas coerentes a determinados comportamentos que eu consigo identificar nessas subculturas. Não posso acreditar, né, não temos condições de acreditar que o nosso produto vai ser aceito por toda a população de uma maneira universal. Não existe isso, isso é uma utopia. E a gente percebe a subcultura como um grupo diferenciado que vai compartilhar uma cultura própria, ou seja, eu tenho comportamentos próprios em cada subcultura. Porém, os membros dessa subcultura podem ter afinidade entre si por diversas razões, como idade, etnia, orientação sexual, gostos musicais, predisposições a determinados tipos de eventos, né, algumas expectativas que vão ser específicas para determinados grupos. Então, eu consigo ter uma maior objetividade, uma maior precisão se eu quero conhecer o comportamento das pessoas lá fora e consigo me orientar para comportamentos de subculturas e não tentar abraçar o mundo, né, tendo uma falsa ideia de que a gente realmente vai conseguir agradar a todos, né? E, em geral, as subculturas vão apresentar dois elementos. Os núcleos culturais, né, aquilo que é compartilhado pela maioria da população. Então, eu percebo, mesmo nas subculturas, existem influências, né, sobre os comportamentos daqueles membros desses grupinhos que eu estou considerando isoladamente. Existem alguns aspectos que influenciam mesmo esses membros, que eu posso identificar numa cultura maior, aquilo que seja predominante, e também as crenças, valores e costumes que são únicos, né, que são específicos para os membros de cada subcultura. Então, quando eu falo de uma subcultura, eu falo de uma condição de melhor orientarmos o lançamento das nossas ofertas, como veicularmos, né, mensagens ali para realmente atrair a atenção de determinadas classes, de determinadas categorias, que de fato representem públicos que sejam interessantes para nós lançarmos aqui o atrativo dos nossos produtos, das nossas ofertas. Mas, mesmo quando eu estou focando em uma subcultura, eu consigo perceber o que seja influente da cultura dominante, né, de um jeito de ser padrão ali da sociedade como um todo, de toda uma população maior, mas eu também consigo reconhecer o que é particular, o que é específico de cada membro daquela coletividade, daquele grupo. E quando a gente tem essa condição de dimensionar, né, a cultura geral, uma subcultura, comportamentos específicos, comportamentos de alguns indivíduos ali, eu tenho uma condição de melhor orientar as nossas práticas de marketing. Mas eu preciso entender isso. Nunca nós vamos garantir 100% de plena satisfação, né, do lançamento de um determinado produto. A gente não vai garantir que toda uma população tenha o mesmo nível de preferência por um produto que nós vamos oferecer ali para toda essa população. Do mesmo modo como eu também não vou conseguir atender às demandas que sejam muito específicas, que sejam muito peculiares de cada indivíduo. Por isso, eu preciso sim conhecer o comportamento da população, ter uma mínima análise da cultura, mas eu vou conseguir melhor orientar as nossas práticas não indo a extremos, não querendo agradar a todos e reconhecendo que eu não tenho condições de agradar o que é individual de cada um. Por isso, as orientações para o marketing, né, podem ser melhor focadas se nós estivermos nos lançando ali para determinadas subculturas, quando eu consigo delimitar grupos específicos de pessoas que realmente têm um perfil mais compatível com o tipo de produto que nós temos aí por intenção levar para serem adquiridos por esses determinados públicos. E eu espero que essa delimitação, cultura geral, subculturas, comportamentos individuais, fique claro, né, justamente para a sua apropriação de como melhor canalizar, orientar as práticas dos profissionais de marketing. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.